Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma das histórias mais completas em detalhes do canal vou contar para vocês agora. Uma história lindíssima, onde eu posso garantir, tem milagre, tem de tudo nessa história. Mas posso falar uma coisa? Deus fez você tão perfeito, tão perfeita. Você tem tudo para vencer na vida. Pensa legal. É uma pessoa saudável, inteligente, é uma pessoa bonita, realizadora. Você pode ser o que você quiser. Então, por que você não se transforma na pessoa mais gentil? Seja gentil. A gentileza, ela gera mais gentileza. Você vai descobrir que só tem a ganhar. Seja, acima de tudo, gentil. Você pode ser tudo. E, inclusive, pode ser gentil. Verdade. Se a sua gentileza nos couber ajudar o canal, eu agradeço tanto. Manda um valeu para mim. Manda um valeu com a sua gentileza, da forma que você puder. Saiba, o dinheiro é para o canal crescer, evoluir, melhorar, ter estúdio, contar histórias com a sua participação e interatividade. Você pode tudo, inclusive ser gentil. Muito obrigado a você que já foi gentil e mandou um valeu demais. Onde você encontra? É exatamente ali onde você dá um joinha para a história. Corre a vista para a direita, encontra um coração e dentro dele um cifrão. É a doação feita com coração. Manda um valeu, seja gentil, eu agradeço muito. E começou a história mais completa do nosso canal. Meu nome é Valdemar, mas desde meninote eu sempre fui chamado de Demar. Demar, Valdemar, mas eu era o Demar. E assim me chamarei durante essa importante parte da história da minha vida. Muito bem. Esplanadão colou como sendo o nome do meu bairro. No oficial, sempre foi Jardim Esplanada. Mas o bairro ficou conhecido pelo apelido Saigon. Nem um esplanadão pegou. Saigon pegou. Nossa, foi uma beleza. Saigon tinha tudo a ver com ele. Daquele bairro, ele era considerado a cidade era boa em que morávamos. Tinha mais de 300 mil habitantes. E o Saigon era o bairro da confusão, da encrenca. Era o bairro da periferia, dos botecos, das grandes desinteligências, dos mais famosos BOs. Embora a maioria dos moradores dali, a maioria fosse composta de gente do bem, gente séria, trabalhadora. Ali eu vivi há alguns anos com a minha esposa, a Vani, e os nossos 4 filhos, todos pequenos, sendo o mais velho, o Anthony, que na época tinha 8 anos de idade. Quando eu acordei naquele dia, o sol ainda nem havia nascido, e era assim todo dia. Eu corria até o bar do seu Alceu, ele recebia o primeiro saco de pães da padaria, às 5h30 da manhã chegava lá. Comprei os meus filãozinhos, ou filõezinhos, né? A gente fala filão, assim era chamado o pão naquele município. E voltei para casa para tomar o meu café da manhã, com um pãozinho com manteiga, filão com manteiga, e uma xícara grande de leite com café. Dava um beijo na filharada
e corria para o ponto de ônibus e praticamente aquele ônibus atravessava a cidade inteirinha para chegar no grande pátio da imensa garagem Normandia Empreendimentos e Terraplanagem, onde eu me apresentava todo dia, 7h30 da manhã. E lá eu ficava à disposição do chefe que passaria o serviço do dia. Eu sempre tive orgulho da minha profissão. Eu era operador de máquinas, mas o detalhe é o seguinte, eram máquinas grandes, pesadas. E um dia eu me senti mais orgulhoso ainda, porque veio um engenheiro da Alemanha entregar a nova retroescavadeira Caterpillar. E com a ajuda do tradutor, o engenheiro alemão, falou-nos que essas máquinas na Alemanha eram controladas por engenheiros formados. E ele ficava admirado da nossa capacidade brasileira. Aqui no Brasil, ele falou, olha, eu fico impressionado, porque vocês que não são formados conseguem de maneira tão competente dominar essas máquinas. Lá na Alemanha sou engenheiro que faz isso. Nossa, eu me senti o máximo. Eu me senti assim, meio que engenheiro mesmo. Então, eu operava desde tratores até outras máquinas, até as mais sofisticadas. Tinha uma das máquinas, inclusive, não tinha volante. Ela era toda dirigida com varetas de câmbio, meio parecido com um videogame. Naquele dia, o Dr. Dimas chegou, ele era um engenheiro encarregado, ele era meu chefe. Na Normandia, ele era meu chefe. E ele passou a ordem do serviço. Minhas máquinas já estavam na carroceria do caminhão. E olha que coisa, eu teria que voltar de onde eu tinha vindo. Eu teria que ir por Jardim Esplanada, o Velho Saigon, o meu bairro. E eu deveria demolir lá 4 casas velhas e abandonadas num determinado terreno. Eu até brinquei com o Dr. Dimas. Nossa, Dr. Dimas, se eu soubesse, eu teria ficado lá, né? Esperando vocês por lá. Esse endereço é perto da minha casa. Eu tinha essa liberdade de falar assim com a chefia, porque eu já tinha 18 anos de casa. Eu era um funcionário muito respeitado lá dentro. Nunca tinha perdido um dia sequer de serviço. E não raro, eu rasgava a noite cumprindo horas extras. Para mim, era importante cada dia em que eu passava naquela empresa. Eu amava trabalhar ali. E a cada dia trabalhado era a garantia do alimento colocado dentro da minha casa com muita dignidade. Não faltava a mim responsabilidade e eu até tinha um orgulho disso. Entrei no caminhão ao lado do motorista Juvenal e fomos conversando até que nós chegamos ao local. Mas, ao chegarmos ao local, estranhamos o movimento. 8 da manhã e tanta gente assim no local de serviço não era comum. Para ser sincero, com aquele movimento todo, era a primeira vez que eu via. E me assustei ainda mais quando vi chegando aquelas viaturas da polícia. Põe aí, Jesus, põe aí. O giroflex não vai pintar no áudio, mas vai ser imaginado. Mas o som das viaturas chegando, as sirenes, isso, a polícia chegando. Pelo menos umas 6 viaturas e cada qual trazendo pelo menos em cada uma 4 soldados. Todos os soldados armados e alguns até estavam com armas pesadas. Eu me lembro que todos os soldados batiam continência para um deles, que era o Major Nunes. O Major Nunes recebia a continência de todos eles. Estacionou um carro com aquela chapa da justiça. Eram 2 oficiais de justiça designados pelo fórum local. Os homens traziam consigo documentos, os quais foram abertos ali, e os 2 homens começaram a fazer a leitura para as pessoas que estavam ao redor. E mesmo eu, já
a essa altura, eu já estava, inclusive, montado no assento da minha máquina, já com o motor da máquina ligado e já em movimento para colocá-la fora da carroceria do caminhão. Ainda assim, eu ouvi o que liam aqueles homens naqueles documentos. Trata-se do proceder do cumprimento do mandado de demolição das 4 casas que irregularmente foram construídas nesse lote. Pensei comigo, eu não estou gostando disso. Esse tipo de serviço eu nunca fiz. Quer dizer que não são casas velhas e abandonadas. Com orientação do motorista do caminhão, eu fiz o que eu tinha prática em fazer. Com pouca manobra, eu coloquei a minha retroescavadeira no chão, sob os olhares admirados de tanta gente. Isso eu sabia fazer bem, eu fazia com maestria. Cada qual naquele lugar cumpria dentro de suas respectivas funções seu serviço, seu trabalho, para o completo e fiel cumprimento da ordem judicial. Peraí, mandado judicial? O mandado ainda era lido pelos oficiais de justiça e determinava a completa demolição de 4 casas construídas irregularmente naquele lote. Não demorou muito para que aquele pedaço de rua, a Rua Experimental C, lá no Esplanadão, lá no Saigon, nossa, aquele pedaço de rua localizado diante da casa de número 333 ficasse completamente tomado por grande mesmo quantidade de vizinhos, de moradores, de curiosos, de tudo que é gente. Meu Deus, quanta gente conhecida minha ali no pedaço. A notícia ruim, você sabe como é que é. A notícia ruim se espalhou como um restilho de pólvora, ou um rastilho de pólvora, até que eu olho e vejo tia Lourdes. Assim ela era conhecida no bairro Saigon. Tia Lourdes era a merendeira da escola municipal onde os meus filhos estudavam. E era a tia Lourdes quem preparava e servia comida para a meninada do Saigon, que muitas vezes fazia a primeira refeição do dia lá na escola municipal. Esse não era, inclusive, o caso dos meus filhos, mas eles também eram alimentados por ela. Tia Lourdes foi chamada lá na escola por alguém e chegou a tia Lourdes ao local esbaforida. Ela era assim, gordinha, e ela chega quase sem fôlego, ofegante mesmo. Meu coração sentiu um solavanco diante da cena. 5 daquelas crianças correram ao encontro da tia Lourdes e lembro das mais grandinhas falarem: "Maninha, ô maninha, querem derrubar nossa casa, maninha. Vieram derrubar nossa casa, maninha." Não eram filhos da tia Lourdes, não, da dona Lourdes, não, porque a dona Lourdes já tinha mais de 60 anos, mas eram seus netos. E vi quando ela perguntou de Luan. E Luan, trouxeram o Luan ainda enrolado num cobertorzinho azul. O Luan era nenê de colo, recém-nascido. O caçulinha dos netinhos. Ele tinha apenas 40 dias de nascido. Tia Lourdes pega o nenê no seu colo, o Luan, e ao ver seus 6 netos na rua, e imaginando o que passariam a próxima noite no relento, numa mistura de apelo e de choro, eu vi a tia Lourdes implorar: meu Deus, não pode", disse ela. "Gente, isso não pode acontecer, gente. Isso é um desespero na minha vida. Eu tenho filhos para criar. Não podem derrubar minha casa de jeito nenhum. Gente, pelo amor de Deus, tem um coração. Gente,
Se resta alguma caridade, algum amor no coração de vocês, se resta um pouquinho de Deus no coração de vocês, olhe por mim, olhe pelos meus netos, que são meus filhos praticamente. Parou por um segundo, levou uma das mãos ao peito, a tia Lourdes. Ela parou assim, sabe, um segundo, levou uma das mãos ao peito e parecera naquele momento que iria talvez cair desmaiada no chão. Mas ela era uma mulher forte e não se deixaria abater tão rapidamente. Então ela deu aquela desequilibrada, mas puxou o ar e continuou. Minha vida toda tá ali dentro, gente. Eu não sou ladrona, não roubei nada. Querem derrubar o que é meu. Ela gritava, amparada pelos filhos, que também se desesperavam diante do choro angustiado da mãe. Alguns vizinhos tentavam contê-la, apoiá-la, consolá-la. E ela seguia, não pode, meu Deus, não pode. Aonde é que meus filhinhos vão passar a noite? Não pode. Vocês não podem derrubar a minha casa, repetia a tia Lourdes sem parar. Em seguida, a tia Lourdes caminhou até a filha mais velha, que era a mãe do Luan, o nenê de colo, e lhe entregou o netinho, porque ela estava segurando o Luan, o netinho. Entregou o netinho para a mãe. E já, não aguentando mais, sentou-se desesperada no chão de terra diante da casa e levantando as duas mãos aos altos, levantando assim as duas mãos e depois levando essas mesmas mãos aos olhos. Eu vi inclusive as rugas nas costas das mãos da tia Lourdes. Imaginei que ela e eram aquelas mãos que preparavam a comida de tantas crianças, inclusive as minhas, na escola do Saigon. E pensei comigo, não, essa mulher não merece essa dor. Essa mulher não merece essa dor. A discussão entre as famílias, os oficiais de justiça, os representantes da comunidade, a discussão se estendia e se arrastou durante toda a manhã e até parte do começo da tarde daquele dia. A todo momento se dirigiam mais e mais pessoas da comunidade até a Rua Experimental C, no número 333, no bairro Saigon. Durante todo aquele tempo, ouviram-se muitos lamentos, gritos, orações e o choro desesperado de mulheres e de crianças. Em certos momentos, as sirenes ainda eram ouvidas quando partiam rumo ao posto de saúde, para onde transportavam pessoas desmaiadas ou que se sentiram mal durante aquela discussão, aquele protesto, aquele calor. E imagina, sem alimentação, as pessoas se sentiam mal. Me lembro de um repórter da rádio local. Ele veio, o repórter, partiu dele, o jornalista da rádio. Ele veio com a ideia de um acordo. Mas um advogado falou pelo dono do lote, o dono do terreno. Segundo o advogado, já tinham sido feitas várias tentativas de acordo com as famílias despejadas, mas até o momento nada foi efetivado de concreto. Já lhes fiz muitas propostas. Aí o advogado falando. Já lhes fiz muitas propostas, explicava o advogado. Já perguntei, por exemplo, em quantos meses vocês teriam condições de pagar pelo terreno? Se em 20, se em 30, 40, 50 meses, 60 meses, até isso. Mas vocês não têm dinheiro para negociar. Não tem dinheiro nenhum. Então, como é que vocês podem querer ouvir ou fazer algum tipo de proposta? Sem dinheiro não pode. Um dos moradores, líderes, no seu desespero, provocou o riso de um policial e do advogado falando:
Esse terreno já deu uso campeão, moço. O correto é uso capião, né? E ele mandou essa e todo mundo ria. Esse terreno já deu uso campeão. Mas não era hora de rir, não. Era hora de chorar. Outro morador lastimava, secando as lágrimas. Levei 6 anos para construir essa casa. 6 anos da minha vida. Aí, toda a economia que eu fiz, tudo que eu consegui juntar nesse tempo, tá tudo aí. Tijolo, bloco por bloco. Tijolo por tijolo. Tá tudo aí. Meu Deus, eu não posso perder minha casa. Mas não posso mesmo. Até o Major Nunes, o policial, a quem os demais policiais batiam continência, até o Major Nunes solicitaram a colaboração, ainda que o policial militar tentasse inutilmente explicar ao homem que estava ali apenas cumprindo as ordens da justiça. O Major Nunes tentava explicar: estamos cumprindo ordens. Já quase 2 horas da tarde, nem fome eu conseguia sentir. Nunca antes eu havia me deparado com uma situação tão triste. A minha máquina há muito estava desligada. Era um dia totalmente improdutivo, onde eu tinha a sensação de não ter feito absolutamente nada. Eu estava atado, amarrado. Eu não tinha feito nada. Nem de bom e nem de ruim também. Graças a Deus que de ruim não. Foi quando os oficiais de justiça se puseram finalmente a terminar a leitura da ordem judicial. E todos os presentes, e em especial para aquelas 4 famílias que seriam desalojadas. Foi então que 6, quase 7 horas depois de muita luta, tensão, discussão, bate-bocas, corre-corre dos oficiais de justiça e de advogados, telefonemas de um lado, de um outro, tentativas de se reverter ou de se fazer cumprir de uma vez por todas a ordem judicial, os oficiais de justiça se dirigiram a mim, o operador da retroescavadeira. Agora a coisa era comigo. E eles solicitaram que eu: por favor, meu senhor, queira subir a máquina e dê início ao trabalho para o qual a sua empresa foi contratada. Sentei no assento da Caterpillar e levei mecanicamente uma das mãos até a ignição da retroescavadeira. Liguei a máquina. Eu teria que cumprir a minha missão. E para isso, eu evitava olhar na direção dos olhos das pessoas envolvidas. E especialmente eu evitava olhar nos olhos da tia Lourdes, a merendeira da escola. De propósito, eu olhei noutra direção. Mas quando eu olhei noutra direção, eu vi aqueles olhinhos. Eram os olhinhos do Anthony, o meu filho, o meu mais velho de 8 anos, o Anthony. Aqueles olhinhos dele me diziam tanta coisa, os olhinhos me diziam tanta coisa naquele instante. Ele estava com a boquinha fechada. Ele não dizia palavras, mas o olhar dele me dizia tanta coisa. E eu pensei: meu Deus, como foi que o Anthony, meu filho, chegou até aqui com 8 anos? Quem o trouxe aqui? Ele só me olhava e o seu olhar triste a resvalar o meu, como um apelar: pai, não faz isso. Pai, não faz isso. Não mova essa máquina contra essas casas. Fiquei passado. Minhas mãos, no entanto, tremiam bastante e não se apresentaram o suficientemente firmes para que eu movesse a máquina do lugar. Minhas mãos pareciam ter criado vida própria e elas, as mãos, se recusavam a prosseguir naquele intento.
Todo o meu corpo agora tremia. E eu não conseguia desviar o olhar dos olhos do meu filho, que estava distante de mim uns 15 metros, se tanto. Mas quem também me olhava era o oficial de justiça. Na verdade, eles eram 2 oficiais de justiça. E mais a pressão exercida pela pressão dos soldados da PM, da Polícia Militar. Eles ainda não falavam, mas era como se dissessem: e aí, senhor tratorista, senhor da máquina, vai ou não vai? Vai ou não vai, meu senhor? A máquina estava ligada, mas não se movia, não saía do lugar, porque eu não a movimentava. As minhas mãos sofreram as mãos uma espécie de paralisia, travaram. Acho que eu apertei o botão errado. Desliguei a máquina. Ao invés da costumeira explosão do motor, a máquina, ao ser desligada, produziu um estrondo diferente que levou inclusive o Luan, o netinho da tia Lourdes, a acordar e a recomeçar o seu choro sentido. O choro do bebê, o olhar do meu filho, produziram em mim algo que nunca antes eu tinha sentido. Foi quando alguém no meio da multidão gritou: "Para, seu Demar! Pare, seu Demar! Pare!" A pessoa me conhecia, me chamou pelo nome. O restante ouviu, e agora se ouvia o coro de pessoas: "Pare, seu Demar! Pare, seu Demar!" Parecia um coro quando você está num estádio e a torcida está chamando por algum jogador. O meu coro era: "Pare, seu Demar! Pare, seu Demar! Pare, seu Demar!" Era o que faltava para que eu, pela primeira vez, tomasse aquela decisão de desobediência à ordem. Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer uma coisa dessas. E eu, empalidecido, trêmulo, transtornado, ao invés de fazer a minha máquina funcionar, eu comecei a chorar. Foi quando um dos oficiais de justiça me cobrou: "Senhor, nós estamos esperando o seu trabalho. Nós estamos aguardando o seu trabalho, senhor. Por favor." Eu não posso fazer isso. Ele tentou se explicar novamente: "Não é direito. Isso não é do seu direito. Isso é uma ordem judicial." Falando assim, ele pensou que fosse me assustar. Me assustou. Mas maior do que o meu susto era a decisão que eu tinha tomado. Não era direito eu fazer aquilo. Falando assim, eu tirei a chave da máquina e comecei a descer vagarosamente da máquina. Até porque eu já estava sem forças nas pernas. Não, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu repeti uma terceira vez, quarta vez, quinta vez, tentando firmar os pés no solo firme. Sou um pai de família, moço. Tenho filhos. Isso poderia estar acontecendo comigo. Eu não acho certo. Não é direito. Eu não vou fazer isso. Não é direito e não é certo. Eu cumpro a lei, mas não consigo fazer esse trabalho. Está além das minhas forças e das minhas possibilidades. Eu não posso derrubar a casa de um pai de família, de um trabalhador que nem eu. E não posso derrubar a casa dessa senhora, tia Lourdes, que sustenta a família dela e trabalha como merendeira da escola municipal, onde alimenta tantas crianças, inclusive as minhas crianças. Eu não posso, não dá, eu não consigo, moço, eu não vou fazer isso. Nesse momento, entretanto,
Me vi diretamente ameaçado por um dos oficiais de justiça. Olha, se o senhor não demolir as casas, eu vou mandar prender o senhor. Meu Deus, eu nunca tinha sido preso na minha vida. Eu pensei na tristeza que seria isso, de ser preso, e ainda mais diante dos olhinhos do Anthony, meu filho. Toda a fragilidade se apossou de mim. Eu pensei, será que esse oficial de justiça ele pode me prender? E quase que para responder a minha pergunta, se aproximou de mim o Major Nunes. O Major Nunes, o comandante da PM que estava ali, e ele falou para mim, Seu Demar, trouxemos forte esquema policial para ajudar o senhor a fazer o seu trabalho, Seu Demar. O senhor tem que entender que isso é uma ordem expedida pelo juiz e obrigatoriamente tem que ser cumprida, Seu Demar, com pena de se prender quem tentar impedir a justiça de se estabelecer. Eu entendi. Embora ignorante, eu entendi o que disseram ao major. Eu podia ser preso. Ele foi claro. Eu podia ser preso. E o Major Nunes falou mais. Seu Demar, o senhor está agora cumprindo uma determinação judicial. Se o senhor se recusar a cumprir e se o oficial de justiça lhe der voz de prisão, eu vou ter que acatar. Eu sinto muito, Seu Demar. Endureça o seu coração e cumpra, por favor, cumpra a ordem judicial. O senhor vai ajudar a gente e vai ajudar ao senhor mesmo e a sua família. Mesmo assim, eu ainda fiquei parado. Eu parecia estar sofrendo uma espécie de paralisia. Foi quando o oficial de justiça então se aproximou de mim e anunciou para quem mais quisesse ouvir: esse homem se nega a executar o serviço e, em consequência disso, está obstruindo a ação da justiça. Em face disso, determino que seja imediatamente preso em flagrante delito. Imediatamente preso em flagrante delito. Meu Deus, e agora? Meu Deus, e agora? Meu Deus. E agora? O que eu faço agora? O que você faria, sinceramente? Você, no meu lugar, o que você faria? Eu estava obstruindo a justiça, ameaçado de prisão e vendo que não haveria jeito. Eu levei assim a mão direita pedindo um tempo para o oficial de justiça. E pela segunda vez eu subi na retroescavadeira. As minhas pernas estavam bambas. Eu fiquei com medo de cair da retroescavadeira. Eu tentei ligar a máquina, mas sinceramente dessa vez eu não consegui mesmo. Da primeira vez eu liguei a máquina, eu só não a movimentei. Mas desta vez eu tentei ligar e não consegui. Eu comecei de verdade a passar mal. Tudo escureceu. Somou ao nervosismo a falta de alimentação até aquela hora, não tinha comido nada. Tudo isso foi se somando. Antes que eu caísse, um PM me segurou. Entretanto, ele precisou até chamar outros policiais, porque eu sou pesado, e me levar até uma ambulância que já estava no local. Precisei de cuidados médicos. Quando me deitaram na maca da ambulância, eu vi a minha mulher chorando e meus filhos, todos por perto. A minha mulher alertava: ele tem problema de pressão alta, o Demar. Ele tem problema de pressão alta e tem problema no coração, disse ela com a voz baixa e entristecida. Diante das informações, a ambulância me levou para o hospital. Já no hospital, tomando soro, eu pensava: até hoje,
Eu desconhecia completamente o significado de termos como desobediência civil. Eu nunca tinha cometido uma desobediência civil e nem conhecia a expressão. Eu não mantinha nenhuma intenção comigo de me tornar um herói. Mas eu só não podia admitir ser o dono das mãos que podiam pôr abaixo aquelas 4 casas. Não eram 4 casas, eram 4 lares, entende? 4 casas é uma coisa, 4 lares é totalmente diferente, totalmente diferente. São 4 famílias envolvidas e que estavam desesperadas, sendo uma das famílias, a família Tia Lourdes, a merendeira da escola dos meus filhos. Se assim o fizesse, eu não iria conseguir dormir mais em paz na noite seguinte e em nenhuma outra noite, nunca mais. Eu não teria coragem de carregar comigo e para todos sempre aquele peso, a visão dos olhares famintos e cansados de todas aquelas crianças e dos olhares de desespero e aflição dos adultos, pais, mães de família, despejados e sem um lar que os aquecesse e os fizesse adormecer com segurança no final daquele dia. Não, eu não podia fazer isso. Eu não podia fazer isso. Cerca de 1 hora depois de eu estar no hospital, eu estava no hospital já tomando soro, cerca de 1 hora depois, um segundo tratorista fora contatado pelos oficiais de justiça no objetivo de concluir o serviço que lhes fora determinado. Mas também esse segundo operador de máquinas, por Deus, e foi por Deus, ele demorou muito a chegar ao local, porque o lugar era bem retirado. E quando ele chegou, tiveram que vir buscar as chaves da máquina comigo, porque a minha máquina era que estava rente já às casas. E eu, naquela confusão de passar mal, eu acabei trazendo a chave da máquina comigo. É coisa de Deus, sabe? Vocês vão entender. Providência divina. Eu coloquei as chaves no bolso e levei comigo. Foi sem querer. Totalmente sem querer. Mas providência divina. Eu trouxe as chaves comigo para o hospital. Quando a chave veio ser apanhada comigo no hospital e chegou ao local, lá estava o engenheiro, o Dr. Dimas, o engenheiro da Normandia, a Normandia Engenharia. O Dr. Dimas mandou recolher a retroescavadeira, alegando que se ele tivesse sido comunicado que a máquina seria utilizada com aquela finalidade, ele teria se recusado prontamente a alugá-la. Eu havia já dito aqui que jamais eu tinha prestado um serviço daquela natureza. Nunca tinha feito aquilo antes daquele dia. Quer dizer, também não fiz naquele dia, mas jamais tinha feito antes. Mas essa discussão ajudava a atrasar ainda mais o que pretendia fazer acontecer os oficiais de justiça. E as horas avançavam. O sol perdia sua força e a tarde caía. Passava das 18 horas e já começava a escurecer, quando as pessoas começaram vagarosamente a se dispersar daquela autêntica praça de guerra, justificando o apelido até do bairro Saigon. Ali tinha se transformado numa praça de guerra. Tá, não morreu ninguém, não se feriu ninguém por fora. Os ferimentos eram na alma, né? Praça de guerra, sim. Uma guerra que machucava por dentro. Guerra de nervos. Guerra de quem podia mais contra quem podia menos. Eu sempre fui um respeitador da propriedade privada. E apesar de pobre, sempre fui educado a pensar: o que é dos outros, lógico, não me pertence. E, portanto, eu tenho mais é que manter a distância. Eu não discutia quem tinha razão. Eu apenas sabia que gente trabalhadora e séria como eu havia construído suas simples casinhas naquele lote
E eles eram, no mínimo, gente de boa fé, chamados no direito de terceiros de boa fé. E para eles perderem suas casas assim, era muito triste, uma verdadeira tragédia. Mas eu também reconhecia que a justiça é cega. A justiça tem que ser cega, né? E ela fazia valer, naquele instante, o direito de propriedade. Por isso, os oficiais de justiça, a polícia, estavam ali para fazer cumprir a lei. E de outro lado, havia toda uma comunidade que se conduía com os seus, e essa comunidade se fazia presente aquelas horas todas. Mas eis que surge na história um terceiro advogado, o Dr. Rubens. Surgiu um terceiro advogado na história. O Dr. Rubens, ele vinha com o seu carro para atender um cliente num barracão que ficava no bairro Saigon. Quando ele viu a multidão, ele resolveu parar para ver o que acontecia. E ele chegou no exato momento em que eu estava lá ainda. Eu recebia do oficial de justiça a chamada voz de prisão. Ele viu eu recebendo a voz de prisão, esse advogado. Esse homem se inteirou de tudo e entrou imediatamente com a solicitação de uma liminar. E foi a voz do Dr. Rubens que se fez ouvir naquele instante lá no Saigon, lá na confusão, lá na Rua Experimental C333. Disse o Dr. Rubens: Gente, atenção, olha. Gente, saiu a liminar. O juiz expediu a liminar. Noutras palavras, a demolição estava suspensa. Aquela batalha durara um dia inteiro. Mas a grande vitória havia sido o fato de não terem presenciado a demolição das casas. As famílias haviam ganhado mais uma noite de sono em seus respectivos lares. Houve, põe aí, Jesus, uma comemoração por parte dos moradores e vizinhos lá do Saigon. Ei, com aquele aplauso, põe aí, Jesus, isso, ei, com aquele aplauso. Gente que aplaudia, gente que chorava, mas desta vez, lágrimas de felicidade e gritos de graças a Deus, toda a honra e toda a glória oferecida ao Senhor Deus que é Pai. Havia muita gente evangélica e eles clamavam assim. Mas no fim, houve alguém no meio da multidão que gritou: mas o seu demar também foi importante. Alguém gritou no meio da multidão: mas o seu demar também foi importante. E mais pessoas concordaram com ele. E foi nesse momento que o Dr. Rubens fez um apelo ao oficial de justiça que havia me dado voz de prisão, que me fosse concedido o perdão público. O advogado pediu para ele que me fosse concedido o perdão público. O oficial era um homem sério, severo, mas apenas um cumpridor de suas obrigações. Ele ainda deu um tempo e, depois de conversar com o seu companheiro, o segundo oficial de justiça, e diante de todos, ou seja, publicamente, ele revogou a minha prisão. Novamente, houve aplauso de toda a gente ali presente. Mais uma vitória que conseguiu o Dr. Rubens, o advogado. Ele conhecia da lei, a gente ignorante, não sabia nada disso. Então fica como informação. O que esse advogado pediu para o oficial de justiça? Que me fosse concedido o perdão público. Tem muita gente que talvez que nem saiba que existe na lei essa possibilidade, perdão público. Para alguns, aquilo até podia parecer pouco, mas não para aquelas pessoas que quase tiveram suas casas derrubadas, e se isso ocorresse, onde passariam aquela noite? Com a liminar expedida, eles teriam mais uma noite em segurança dentro de uma casinha simples, é verdade, mas uma casa que vai muito além das suas paredes frias. Ela se torna um lar, um verdadeiro abrigo para suas famílias, e nesse momento se transforma numa fortaleza.
Aquelas famílias passaram todo o restante daquela noite com o pensamento em Deus e no desejo de que as coisas se resolvessem da melhor forma possível. Mas nem um novo dia amanheceu e aqueles trabalhadores acordaram receosos de encontrarem os homens da justiça em suas portas novamente. Acordaram assustados, com medo, até que alguém saiu da casinha e anunciou: olha, que bom, não tem ninguém. Oba, não tem ninguém. O medo não se dissipou totalmente. Ainda seguiu por dias a fio. Mas Deus pôs a mão. Houve uma decisão favorável a ambas as partes, tanto para os moradores como também para o dono do lote, o que se concluiu 2 anos depois. A prefeitura se dispusera a comprar o terreno do seu verdadeiro dono. Então o dono não ia ter prejuízo. A prefeitura se dispusera a comprar o lote do verdadeiro dono. E pagou. A prefeitura pagou. E passou a posse do lote do mesmo, dividida entre os que ali tinham construído suas casas. Houve apenas um pagamento simbólico por parte dos moradores à prefeitura. Uma prestação muito pequenininha, sabe? Uma prestação tranquila, assim, diminuta. Finalmente, o caso do Saigon se resolveu. Quero dizer, esse caso, né? E minha história poderia terminar aqui. Mas não termina aqui. Não termina porque tem talvez a parte mais importante dessa história seja exatamente o que eu vou contar agora para vocês. 20 anos se passaram dos fatos. 20 anos. O Anthony, meu filho, acabara de completar 28 anos. Aquele menino que tinha 8 aninhos na época se transformara num homem e havia Anthony acabado de se casar. Teve que apressar o casamento, uma vez que Amanda, minha nora, engravidara. Anthony, ele havia estudado e se formado professor. Havia prestado concurso público para o cargo como professor municipal, e apesar de ter sido aprovado para o cargo, ele ainda não tinha sido chamado para ocupar uma vaga. Esse tipo de coisa é muito comum, viu? Às vezes a pessoa presta um concurso público, é aprovada, mas não é chamada. Essa demora, ela é comum e às vezes demora-se uma eternidade para isso. Enquanto isso, quer dizer, enquanto ele não era chamado, o Anthony, ele trabalhava fora da área, mas ganhando, coitado, tão pouco. E devido à proximidade do nascimento da minha neta, a Valentina, ele fazia aquilo que eu não quero diminuir, porque se trata de um trabalho digno, honesto, mas eu reputo ser um trabalho de risco. Ele fazia um bico nas noites como entregador de pizzas e lanches com a moto. Ele fazia isso, enquanto ele não era chamado para assumir o cargo de professor. Eu e minha mulher, nós ficávamos muito preocupados com o Anthony, ele nas ruas durante a noite com a moto fazendo entrega. Mas destino é destino. Ele vai entregar 4 pizzas naquela casa. Era aniversário de 82 anos de uma senhora. A festa, ela acontecia na lateral da casa, uma espécie assim de garagem. Quando ele chegou com as 4 pizzas, foram receber as pizzas no portão, e quando abriram, o Anthony viu o movimento da festinha, com as pessoas sentadas à mesa. Mas o Anthony reconheceu o Luan. Lembram do Luan? Isso mesmo, o Luan era o netinho, ele era de colo na época, ele era o netinho da tia Lourdes. Aquele que na Batalha do Saigon, ele era o bebê de colo. Ele foi o personagem importante naquela história. Depois,
ao longo do tempo, Luan e Anthony se conheceram. Se tornaram, assim, amigos. Meu filho ainda estudava na escola, onde a tia Lourdes era merendeira, quando Luan entrou para estudar também lá no mesmo lugar. Então eles se conheceram lá. Naquela noite, o Luan foi o incumbido de apanhar as pizzas no portão com meu filho. Eles se reconheceram. Luan e Anthony se cumprimentaram, se abraçaram e o Luan esclarece: hoje é aniversário da minha avó. Tá brincando? A tia Lourdes, Luan? É a tia Lourdes, exatamente. Aí ele pega o Luan, conversando com meu filho, e grita: ô vó! Ô vó, quem tá aqui? Vó, quem tá aqui? O Anthony, o filho do seu Demar. Ele grita pra avó que tá lá dentro. E ela responde: tá brincando, Luan? Manda ele entrar. A senhorinha que tá fazendo 82 anos, a tia Lourdes. Tá brincando, Luan? Manda ele entrar. E foi assim que o Anthony entrou para dar um abraço na dona Lourdes. E aí ela queria saber de tudo e de todos. Mas especialmente perguntava: e o seu pai? Eu quero saber como está o seu pai. Me conta aí, Anthony. Seu Demar, como é que ele está? Anthony falou de mim e, apesar de que ele tinha que voltar para o posto de trabalho, afinal ele era um dos entregadores naquela noite, a dona Lourdes fez questão que ele se sentasse à mesa para comer um pedaço da pizza. Anthony contou as novidades. Ele havia se casado e se tornaria pai em 3 meses. Mas dona Lourdes acho que ficou preocupada em vê-lo entregando pizzas com a moto e quis saber mais sobre ele. Afinal, ela sabia que ele tinha concluído ao menos o colegial. O que estava vendo? Ele contou que ele tinha se formado professor, tinha prestado concurso público e aguardava a chamada para o município. Foi nessa hora que a tia Lourdes pediu a bolsa dela para os netos, para as netas, e aí ela tirou da bolsa e entregou para o Anthony um cartão e pediu para ele: procura esse professor Terto. Você não vai esquecer? Não, muito obrigado. Procura esse professor Terto, mas que já procurasse que fosse no dia seguinte. Ela iria ligar para ele logo pela manhã, no dia seguinte, para pedir uma força, para pedir uma ajuda. Meu filho agradeceu demais a ela e ligou para a pizzaria avisando que ele só voltaria mais tarde. Disse que naquela entrega havia encontrado uma pessoa muito amada por ele. Era uma tia querida que ele não sabia, mas que fazia aniversário naquela noite. O pessoal da pizzaria pode até não ter gostado, mas o Anthony ficou até o momento em que cantaram parabéns para você, para tia Lourdes. Ele fez o certo, ele fez o correto. No dia seguinte, à tarde, ele entrou em contato com o professor do cartão oferecido pela tia Lourdes, o professor Terto. Tal qual prometera a tia Lourdes, já tinha conversado com ele. O professor Terto pediu que Anthony fosse ao seu encontro ainda naquela tarde. Meu filho voltou de lá empregado na melhor escola particular da cidade e com um salário inicial que era o dobro do que ele ganharia na rede municipal. O professor Terto era dono da escola particular e havia feito amizade com a tia Lourdes quando fora professor lá na escola municipal onde ela era merendeira. Devia muitos favores àquela mulher que lhe ajudou até nos cuidados de seus filhos. Um pedido dela era uma ordem para ele. Anthony não tinha palavras para agradecer. Emocionado, me contou toda a história. E eu fiz ele entrar no meu carrinho e fomos no endereço. O novo endereço da tia Lourdes. Diga-se de passagem, um lugar muito melhor que o velho Saigon. Tocamos a campainha e fomos muito bem recebidos por ela e por toda a família. Fomos para agradecer o favor. Meu filho agradeceu e eu pedi a palavra. Tia Lourdes,
me permita, por favor, chamar a senhora assim de tia Lourdes. Eu não tenho palavras para agradecer em nome do meu filho. Justo na hora que ele mais precisava. A minha neta vai nascer daqui a 3 meses, no máximo. Muito obrigado, tia Lourdes. Ela se colocou de pé, foi até onde eu estava e colocou o seu dedo indicador na minha boca, me pedindo para eu silenciar. E eu a obedeci, e foi ela quem falou. Seu Demar, eu e essa família inteira que o senhor está vendo aqui, é que tem muito a agradecer ao senhor. Seu Demar, no dia mais triste da minha vida, no dia quando eu fechava os olhos e via as paredes da minha casinha caindo, tijolo por tijolo, no chão. Seu Demar, no dia que eu vi toda a minha família ao relento. Seu Demar, no dia que eu vi a minha família desabrigada. E na minha imaginação ruim naquele instante, não poderia ter sido outra, eu vi cada um de nós aqui presente tomando chuva, passando frio, tomando sol quente, sendo incomodado por ratos. No meu desespero, eu vi na minha imaginação essa família inteira debaixo de uma ponte, levando mordidas de ratazanas e disputando espaço com elas. Luan, esse homem sarrão aqui presente, era um nenê de colo. E ele representava o auge do meu desespero. E eu via aquele serzinho frágil, aquele nenê, sofrendo todas as agruras de uma vida sem teto, e concluía que ele nem seria criado, ele nem vingaria, pois com certeza teria sido vítima de uma doença desse tipo de quem mora nos becos. Naquela manhã, seu Demar, naquela manhã da minha dor, naquela manhã de desesperança, que depois se transformou em tarde e chegou até a noite, eu vi tudo desmoronar, tudo, quando eu vi o seu Demar se sentar no assento do seu imenso trator pela primeira vez. Mas eis que ele chegou a ligar o motor daquela máquina. Eu escutei o ronco daquele motor barulhento. E quando eu escutei o ronco daquele motor barulhento daquela máquina, eu senti todo o poderio de destruição que havia nela. Mas eis que a máquina ficou parada. Seu Demar, a máquina ficou parada. E eu ouvi a voz de um anjo dizendo: eu não posso fazer isso, não é direito. Eu não vou fazer isso, não é direito. Sou chefe de família, como eles são chefes de família. E isso poderia estar acontecendo comigo. Seu Demar, o senhor não sabe. Mas naquela hora a minha fé foi reacendida, renascida, revivida. A fé em Deus, mas também renascia a fé no ser humano. Ali eu vi uma luz no fim do túnel e a certeza de que nem tudo estava perdido. Quando o oficial de justiça deu ao senhor, seu Demar, voz de prisão, o senhor se sentou pela segunda vez no assento da sua máquina. Eu confesso, já não me desesperei mais, porque eu tinha certeza que mesmo diante de tão séria ameaça, o senhor não iria fazer aquilo. Não iria fazer aquilo. E o seu gesto de não fazer, eu tinha comigo. Era ligado no céu. E, portanto, Deus me deu a certeza de que não haveria homem nessa terra que fosse capaz de tocar aquele trator 1 metro à frente, porque o Senhor não ia permitir. E assim foi o seu gesto tão abençoado por Deus, que num tempo muito curto, o drama de anos se resolveu. Seu Demar, o senhor foi o responsável pela manutenção das casas de 4 famílias. 4 famílias, inclusive a minha. Mas o seu gesto foi multiplicado por um número que desconheço. E quero que se multiplique ainda mais, espalhando essa história para que o Brasil tome conhecimento.
O que eu fiz pelo seu filho Anthony foi nada, nada, diante de tudo que o senhor fez pela minha família. Quero lhe dar um abraço e agradecer pela minha família estar hoje unida, sadia e feliz. Obrigado, Sr. Ademar. E assim a história foi concluída. Eu sei, peço desculpas, porque foi um tanto ou quanto longa, no entanto necessária, para dizer que o mundo não depende só da nossa atitude, mas é importante que façamos a nossa parte. É a velha história. Quando surpreenderam um pequeno colibri com água no seu bico, e o elefante perguntou a ele: colibri, o que está fazendo? E ele falou: transportando água para apagar o fogo da floresta. O elefante riu e falou para o colibri: colibri, você está maluco? Somos mais de 100 elefantes transportando água com nossas trombas imensas e não conseguimos apagar nada do fogo, e você com esse biquinho pequenininho, levando um pouquinho de água, você está querendo o quê, colibri? E o colibri respondeu ao elefante: eu não estou querendo absolutamente nada que não seja cumprir a minha obrigação. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou fazendo a parte que me compete. É a mensagem que fica. Que cada um faça a parte que lhe compete. A sua pequena parte. Como se abriu a história. Deus fez você perfeito, perfeita, para que você seja aquilo que você quiser. Seja gentil. Você pode ser o que você quiser. Por que você não se transforma numa pessoa gentil? Comente. Será muito importante o teu comentário. Se inscreva no canal. E já que eu falei em gentileza, mande sim um valeu pro Paulinho Boa Pessoa. Faz a tua parte.